Seguimos então com a repercussão do Prêmio Consciência Ambiental Imensitar 2025, hoje com o seminário Brasil Desenvolvimento Sustentável na Prática. Estou agora aqui com um dos palestrantes do dia, o senhor Olímpio de Melo Álvares Júnior. Senhor Olímpio, primeiramente, parabéns pela palestra, muito relevante. Queria que, de maneira breve, o senhor deixasse registrado aqui um pouco do que foi falado, um resumo da sua palestra. A minha palestra tratava de estratégias para combate às emissões de gases de efeito estufa pelo setor de transporte. Então eu fiz um apanhado geral do contexto, né, do controle de emissões de veículos, desde a parte mais antiga, né, do controle de emissões de produtos tóxicos, né, quando ainda não se falava em CO2, em efeito estufa, e chegando até os dias de hoje, ou dos últimos anos, onde a gente começou a conversar sobre o controle das emissões de CO2, dióxido de carbono, que é o gás de efeito estufa mais importante, né, que é emitido pela queima de combustíveis fósseis, né, que derivados de petróleo, né, como gasolina, como gás natural e como diesel, né. Então, a gente mostrou quais foram os principais programas, né, que a gente desenvolveu aqui no Brasil nas últimas 3 décadas, né, desde a década de 80 até agora, 4 décadas, né. E foram vários programas e eu fiz um apanhado desses programas, chegando até os dias de hoje com o controle de poluição de CO2, dióxido de carbono, que agora é a bola da vez, né. O senhor fez falou na sua palestra e fez um retrospecto agora, né, das últimas décadas, e a gente ouve muito falar que a recuperação, né, do meio ambiente, ou a preservação, ou a conservação, tudo isso junto, né, parece que chega um momento em que não tem como voltar para trás, tem que avançar de maneira acelerada, né. O senhor tem percebido esses avanços acontecendo? Eventos como esse podem contribuir para esse avanço? Afinal de contas, é informação, né? Sem dúvida, quando eu comecei a atuar nessa área, lá na década de 80, essa área de controle de poluição de veículos aqui no Brasil ainda não existia, ela estava em nascimento, né. Era muito incipiente, nós estávamos montando um laboratório lá na CETESB para fazer as medições de emissões de escapamento dos veículos, né. Essa atividade lá da CETESB era praticamente pioneira, né, porque ela na América do Sul não tinha nenhum país fazendo isso, isso só estava sendo feito nos Estados Unidos e na Europa, né, Japão. E nós começamos a trabalhar com isso, e foi muito difícil naquela época. Se a gente não tivesse tido apoio político naquela época, seria um desastre, porque a gente não ia conseguir, porque a resistência dos agentes, né, produtores de veículo e operadores de transporte, etc., eles não tinham nenhum conhecimento sobre essa questão da poluição do ar, que é uma questão bastante complexa, né. Então, se a gente não tivesse tido esse apoio político lá atrás, para a gente penetrar, né, nesses setores dos fabricantes de veículos, dos operadores veiculares, do setor de reparação, assistência técnica, etc., seria muito difícil. Mas hoje as coisas mudaram, porque esse assunto ele se tornou um pouco mais conhecido, né, do que na década de 80, 90, né. Então, ficou mais fácil da gente negociar e dos tomadores de decisão entenderem que isso tem que ser feito, porque está sendo feito em todo o mundo e é uma questão prioritária, né. Porque por 2 motivos: morre muita gente por causa de excesso de poluição do ar,
e também por causa do excesso de emissão de dióxido de carbono proveniente de combustíveis fósseis que são queimados nos veículos que causam efeito estufa, o aquecimento global, né? Doutor, desculpa, para encerrar, a gente está num público seleto aqui, né, no seminário hoje, mas eu queria que o senhor deixasse uma mensagem geral para a sociedade civil e para todas as esferas da sociedade. Cada um tem seu papel nessa jornada, né? Uma mensagem final? Bom, a minha mensagem final é que a população e os tomadores de decisão, principalmente, entendam que esse é um caminho sem volta, né? E que a civilização humana precisa desses programas. Esses programas são prioridade absoluta, tanto do ponto de vista da saúde pública, quanto do ponto de vista do aquecimento global, que pode, eventualmente, daqui a algumas décadas, criar catástrofes ambientais por causa de mudanças do clima, né? Então, aumentar o número de furacões, de inundações, e aumentar o nível do derretimento das calotas polares, nível do mar aumentar por causa disso, tudo, né? Então, para evitar que isso aconteça, a gente tem que atuar bastante forte e a educação ambiental nas escolas, desde o curso primário até os níveis superiores, ela vai ser fundamental, ela vai ter um papel fundamental, porque as novas gerações, elas não vão permitir que essas coisas possam afetar o futuro da civilização humana mesmo, né? É uma questão de humanidade mesmo. Muito bem, muito obrigado, parabéns pela palestra. É o Prêmio Consciência Ambiental Imensitar 2025.